Pronto, a gente está de volta aqui com o nosso Alagoas Arte e Cultura, nesse posto avançado que a gente faz todos os anos aqui na Flimar, aproveitando para agradecer a Fundação de Ação Cultural aqui de Marechal Deodoro, que está nos imprensando o espaço aqui com a a Flávia ali, a gente prejudicando aqui o trabalho deles, um bom andamento do serviço público, mas é por uma boa causa. É para conversarmos sobre a Flimar, sobre Jorge. Estamos fazendo isso com um amigo nosso, um parceirão nosso que já entrevistamos várias vezes aqui, um amigo das Alagoas e, sobretudo, do homenageado, um admirador grande do nosso homenageado, que é o nosso querido Jorge Lima, com o jornalista Cláudio Rodrigues. Cláudio, que é também escritor, que a gente vai dar vamos falar de um monte de coisa aqui. A gente é que nem voleibol, a gente levanta e você corta. Então vamos começar por aí, vamos começar pelo Jorge, que é a tua paixão, a minha paixão, a paixão de tantos, não é? E que você vem trabalhando isso há muito tempo, com os eventos que você vem fazendo, como é que foi esse ano, que a gente fez o ano passado, fez em União. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, que aqui é todos os horários. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos também. O Dia Jorge Lima desse ano eu fiz lá na Fundação Casa de Rui Barbosa, que guarda parte dos documentos do espólio da obra do Jorge Lima. E a gente foi muito bem recebido lá, só que a gente acabou fazendo uma coisa menor e mais concentrada nos admiradores do Jorge Lima, porque lá também não é um lugar que tem grandes espaços para um grande público, né? E eu espero o próximo que eu consiga, o nosso grande objetivo é um dia conseguir fazer simultaneamente no Rio, União dos Palmares, Maceió, Recife e Salvador, que são as cidades onde o Jorge Lima morou. Então no dia lá, no 23, a gente fazer tudo de uma vez, tudo fazer, no mesmo dia. Exatamente. Mas aí que no dia 23 de abril. Concomitantemente. no dia 23 de abril. Só que, por enquanto a gente conseguiu fazer União no Rio de Janeiro. Quem sabe no ano que vem a gente consegue fazer aqui em Maceió. No outro ano a gente consegue fazer Salvador, depois Recife, e depois começa a fazer nas 5 cidades onde ele morou, né? Pô, vamos fazer em Maceió, falta fazer em Maceió. Vamos fazer em Maceió. Não precisa muita coisa. Essa que é porque a poesia não precisa muita coisa. Já tem a palavra, já está tudo aqui, ó. Aqui nesse livro aqui você tem repertório para um ano de eventos, né? Então isso já tem. Espaço a gente já tem. Falta viabilizar o fluxo das pessoas, a vinda das pessoas, porque também fazer um evento em torno da obra do Jorge Lima, um evento apenas regional, diminui um pouco a obra dele, sabe? Porque ele é um autor reconhecido internacionalmente como o autor do livro mais importante do século XX de poesia, que é o Invenção de Orfeu. Então ele é reconhecido no mundo inteiro. Se você faz um evento aqui só com autores alagoanos, não dá noção. No Rio de Janeiro a gente conseguiu fazer com alguns autores de outras cidades também, porque o Rio de Janeiro, por ter sido capital federal... A gente está ouvindo, você está embalado no forró. Flimar é isso mesmo aqui. A gente está falando aqui, passa um forró ali, uma banda de pífano acolá, o seu Zezinho tocando sax daqui a pouco. É isso, a gente está em Marechal Deodoro, que é a cidade mais musical. A cidade mais musical do Brasil. Eu não conheço outra cidade que tenha 5 filarmônicas. É verdade, é verdade. Então vocês, de vez em quando, vão ouvir aí uns barulhos, umas interferências, mas é arte. A arte chegando até nós. A arte viva e presente. Viva e bulindo. Né? Então a gente estava falando, sim, disso. De fazer ele assim seria diminuir. Então tem que dar uma perspectiva nacional, uma coisa... Sempre dar uma perspectiva que dê uma dimensão da obra dele, né? Chegue perto da dimensão da obra dele. Eu sinto, por exemplo, que esse ano, mesmo aqui em Alagoas, o nome do Jorge Lima já está mais adocicado na boca das pessoas, sabe? Assim, porque o Jorge Lima, durante muito tempo, Você acha que a Flimar contribui para isso? Essa Flimar agora vai contribuir para isso? Vai, e o Jorge Lima vai contribuir para consolidar cada vez mais a Flimar como um evento de literatura. Porque a gente uma mão manda a outra, como diz a história, né? Não, e a gente está falando de um autor que é considerado tão grande quanto Dante,
quanto Virgílio. Eu acho. Quanto o próprio Camões. Eu não tenho dúvida que, para mim, eu não tenho dúvida que ele é dos 3 maiores autores da língua portuguesa. Sim. Camões, aquele que a gente colocar Camões, Fernando e ele. Né? E no mesmo nível ali, sem o mesmo nível, né? É uma obra fabulosa que ele tem. Agora, aqui, por exemplo, por que será que ele passou tanto tempo para se solidificar na crítica? Por exemplo, ele concorreu à Academia Alagoana de Letras, a Academia Brasileira de Letras 5 vezes, e rejeitado, entendeu? Saiu daqui rejeitado, de uma certa forma. Eu estava falando com o Gutenberg, até falamos aqui nesse programa também, a gente conversando, ele disse, a gente alagoano é fogo, porque a gente rejeita muito os nossos ídolos, os nossos ícones, né? Como foi com Graciliano, como foi com Breno Oliveira, né? Que é fantástico, contista também. Você conhece, já ouviu falar do Breno, um escritor de Santana, contista maravilhoso, que escreveu o Urso, né? O Irmão Urso, aquele famoso conto. Então, o nosso Jorge também e o nosso Graciliano. Né? A gente trata muito mal. O nosso Ledo, a gente trata muito mal essas pessoas, né? Então, por que ele demorou tanto a ser aceito? Que coisa que é a coisa do eixo Rio-São Paulo mesmo, de brecar a literatura que vinha de 30, digamos assim, a literatura que vinha junto. Não, eu acho que não. Sabe o que eu acho? É a perspectiva de um grande autor ao longo das décadas. Por exemplo, o Jorge Lima, quando ele morreu, no início dos anos 50, ele era um autor muito famoso. 53, se eu não me engano. Foi em 53, ele estava por volta de 60 anos, estava fazendo 60 anos. Ele era um grande autor e um autor popular e reconhecido. O poema Essa Negra Flor já tinha sido traduzido para vários países, várias pessoas tinham musicado o poema. Ele tinha acabado de publicar o Invenção de Orfeu. Ele estava sendo cotado para ganhar o Prêmio Nobel no final dos anos 50. Então, assim, ele era tido como um poeta eminentemente popular. Aí você vê como a percepção do autor vai mudando ao longo do tempo, né? Porque nos anos 50, quando ele era vivo, e até mesmo alguns anos depois da morte dele, ele era considerado um poeta regionalista nordestino. Tinha até um folclore sobre isso. E aí, ao longo do tempo, ele começou a ser estudado nas academias pelos professores e tal, começaram a abordar a obra mais hermética dele. Claro, se você quer tirar uma pérola, né, você vai caçar em águas profundas, né, vai pescar em águas profundas. Né, e águas profundas na obra de Jorge Lima, por exemplo, é a Invenção de Orfeu, que é o mais livro profunda dele, delas. É o mais profundo. Então ele, ao longo dessas décadas, ele se tornou de um poeta popular, ele se tornou um poeta hermético. Só que o Paulo Rona, nos anos 50, falava isso. Eu só encontro paralelo ao Jorge Lima, na literatura de língua portuguesa, o Fernando Pessoa, porque não se admite que um autor seja simultaneamente tão bom em poemas eruditos, poemas populares, quadras populares, sonetos. Ou você é uma coisa ou você é outra. E Jorge Lima é tudo, como o Fernando Pessoa também era tudo. Então, essa percepção do Jorge Lima como autor vem mudando ao longo dos anos. Se você pensar que nos anos 70, o Jorge Lima foi tema de 2 escolas de samba em 2 anos seguidos. Em 75, ele foi tema da Mangueira, como o Jorge Lima, o grande poeta e tal. E no ano seguinte, a Vila Isabel veio com Invenção de Orfeu, o desfile era a Invenção de Orfeu. Então, você vê isso nos anos 70. Aí veio um grande ostracismo nos anos 80, 90. Nos anos 2000 ele começou a ressurgir e agora eu acho que está o grande momento da gente, aqui no Brasil, redescobrir a obra do Jorge Lima. Eu comparo o Jorge Lima muito ao Fernando Pessoa, como o poeta mais representativo da cultura brasileira no século XX, eu acho que é Jorge Lima. Da mesma maneira, o Fernando Pessoa em Portugal. E eles têm muitos pontos em comum. Um deles é que o Fernando Pessoa levou 50 anos para ser reconhecido como grande autor. Ele morreu praticamente desconhecido e aos poucos foram redescobrindo a obra dele. Eu acho que de outras maneiras, por outros caminhos, a gente vai chegar a isso com o Jorge Lima. E quando a gente fala de Jorge Lima, a gente falou até agora, você vê como o poeta é grande, né, no Jorge. Né, ele se impõe.
Mas estamos falando de um Jorge romancista também, de um grande romancista, entendeu? Publicou vários então, romances. aí é que não se conhecem mesmo. Né? Aí é que, inclusive, o alagoano não conhece mesmo. Né? E uma obra que é tão Alagoas. Exatamente. Né? Que é tão calunga, como diz a história. Você vê, não é? Calunga, Guerra Dentro do Beco. Dentro do Beco são que obras livro incrível, evidentemente alagoanas, assim, que falam do nosso universo, do universo nosso aqui, da nossa terra. E a gente Você sabe que eu li, lendo Guerra Dentro do Beco... Pouco menos, sem querer interromper, já lhe interrompendo, como diz o outro gordo lá. Então, sem contar com o artista visual, o artista plástico, né? É importante que ele foi, assim, que ele conseguiu trazer nas suas colagens, no seu surreal. Mas uma característica que o aproxima do Fernando Pessoa. Por exemplo, o Fernando Pessoa, ele trabalhava também como publicitário e ele inventava coisas. Ele, por exemplo, é atribuído a ele a invenção do carrilhão da máquina de escrever. O aerograma foi inventado pelo Fernando Pessoa. Ele nunca ganhou um centavo por isso, ele queria se tornar milionário. Nunca patenteou, nunca ganhou um centavo. O Jorge de Lima também queria ser um grande industrial. Ele inventou 9 tipos de remédios diferentes para todo tipo de doença. Então, assim... Então era um fármaco também, vivia buscando. Era um alquimista, né? Ele era um alquimista. E médico dos pobres, porque ele atendia muito de graça também. Sim, dizem. Não sei se é folclore. Aí, eu até estava conversando. O Jorge de Lima é aquele tipo clássico da seta. Ou seja, o cara que tem um destino para cumprir e o ser inteiro dele é voltado para isso, para cumprir aquela missão que ele vê como a missão do destino dele. Então... ele médico, ele romancista, ele poeta, ele político, ele artista plástico, todos esses serviam a esse asceta que tinha uma missão, ao propósito. Ele tinha uma missão na vida e tudo isso ele jogou assim, e sem amarras nenhuma. Sem amarras nenhuma. E o que levou também a essa coisa, né? Ele era um escritor intuitivo. Ele escrevia nas frestas do sonho também. Ele dormia muito pouco. E nesse aspecto ele também se parece com o Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa também tinha essa característica. Era tinha da até madruga. aquela escrita automática, né? Como é que chama? Psicografia, não, né? Taquigrafia. Né? Psicografia, alguém que psicografa, que recebe alguma coisa, uma entidade e ele... Você pega uns textos... Psicografado, uma coisa mediúnica. Né? Mediúnica. Os dois têm essa característica. O Fernando Pessoa tem textos dele que levaram 20 anos para serem decifrados, porque ele já estava naquela... compulsão. A compulsão, né? Assim como o Fernando Pessoa, o Jorge de Lima também tinha essa característica de escrever, que chamam de escrita automática, né? Você começa a escrever e você não para. Você ali escreve 3, 10, 20 páginas e depois alguém vai ter que sofrer para decifrar essas páginas, né? Outra coisa que a gente... que eu gosto de abordar, eu gostaria... a gente está vivendo essa coisa do mês da consciência negra, já passamos aqui do 20 de novembro e tal, estamos vivendo essa época e muito essa discussão da negritude. A forma como ele levava isso para a poesia, né? Numa forma lírica, sem ser panfletária. Zefa chegou o inverno, formigas e tal... que medo danado do negro fujão, né? Ele levava essa coisa lírica sem necessariamente ser um panfleto e acabava falando das questões da negritude. Eu vejo por aí também, sem ser incisivo, sem ser uma coisa agressiva, nem panfletária. Nem panfletária, né? Acabava falando, por exemplo, quando fala da negra fulô, se você for olhar... passa a ser grito de feminino, da coisa do feminino, da participação da mulher nessa relação da escravidão. Ele está falando dessa relação ali, né? E eu tenho mulheres, inclusive pessoal do movimento negro, que veio dizer que a poesia é racista, pô. Um dia eu peguei sabe como é esse povo, às vezes, movimentos, às vezes ficam muito, né? Então pode ser uma poesia... muito no dogma, né? Isso é uma poesia racista. Isso nunca é racista. A poesia não é racista, pô. A poesia fala inclusive de uma libertação, de uma coisa maior, né, que toma, inclusive, pela sensualidade e rouba tudo que existe. Né? Inclusive, a gente não... E outra coisa também, a gente não pode separar
o poema da época em que ele foi escrito. Claro. Né? Porque você vê bem, pouco tempo antes dele escrever esse poema, o Brasil ainda era um país escravocrata, onde não era só o rico que tinha escravo, não. Tinha as famílias de classe média também. O pobre tinha 2 escravos, tinha menos, classe média tinha 5, o senhor de engenho tinha mais. Mas todo mundo tinha seu escravo. E, por exemplo, o maior nossa geração, até eu tenho 57, a maior parte de nossas mães, nossas avós tiveram mães de leite em casa. Exatamente, ainda tiveram, pô. As pessoas que trabalhavam de graça, quase, pela moradia. Era assim aqui no Nordeste, entendeu? Então somos donos de escravo também. Não, e é incrível isso, porque aí você vê, por exemplo, ainda no século XIX, o grande investimento não era comprar terras, era comprar escravos. Até porque você tinha um escravo de ganho, você podia comprar um escravo e botar o escravo para trabalhar para você. Verdade. Isso hoje a gente vê como uma aberração, mas na época não era. A época era a forma mais rentável de se ganhar dinheiro. Então uma mulher perdia o marido, ganhava uma pensão, né, que chama? Ela pegava esse dinheiro, ela não ia comprar terras, ela comprava escravos porque ela sabia que aquilo era rentável. Então é uma cultura de uma época. E aí você tem que sempre entender, quando alguém escreve, hoje, se a gente escreve nessa época que a gente está vivendo, por exemplo, só para dar um paralelo, sobre comer carne de boi, comer carne de vaca, ou o que seja, né? Porco e tal. Hoje é muito natural isso. Agora, eu não sei se daqui a 50 anos vai ser natural isso. Talvez as pessoas olhem para o passado e falem, nossa, era uma aberração aquilo, como éramos selvagens. É a mesma coisa, né? Você não pode dissociar a época, a arte da sua época. Você pode sim ter uma ideia daquela época através da arte. Então, nisso, a poesia do Jorge Lima, como a obra mesmo do Monteiro Lobato, também é acusado de racista e tudo, é importantíssima de você ler e ler como um documento de época também. Você não pode ler aquilo ao pé da letra. Mas tem textos da Raquel e crônicas da Raquel de Queiroz, que era uma líder comunista, inclusive, uma escritora que era comunista, mas metendo pau nas mulheres, que elas deviam se levar umas boas lapadas de seus maridos num comentário que ela faz lá, numa crônica. Então, se você dissocia isso de uma época, você fala, como é que pode, né? Agora há pouco a gente está falando de outro alagoano aqui, o Graciliano Ramos, o Ledo Ivo, que também é alagoano, ele me contou uma vez uma série de episódios do Graciliano Ramos que numa biografia não pegariam bem, não pega bem para ninguém, assim, porque ele tinha um traço homofóbico muito forte e um traço racista também muito forte. Então, até eu gravei um programa com ele e não pude botar metade das coisas que ele falava porque ficava muito pesado. Que o Ledo falou? Que o Ledo falou, das coisas que ele viveu naquela época, ele era novinho. Mas ele presenciou. Mas há controvérsias também. Sim, aí sempre tem as controvérsias. Por exemplo, os Ramos não gostam muito dessa abordagem ledística. Então aí você vê, né? Mas ao mesmo tempo você vê que somos nós escritores, nós comunicólogos, ou nós jornalistas, engenheiros, somos produtos de uma época. Por exemplo, mesmo, você constrói um prédio, que coisa linda e tal, daqui a 10 anos você vai olhar que mau gosto esse negócio. Uma das coisas que eu acho mais engraçado é ver programas antigos de arquivo de telejornais. Aí você vê as roupas que se usava há 10, 15 anos, o corte de cabelo, você fala, caramba, como é que o cara pode botar um cabelo desse? Daqui a 20 anos vamos dizer a mesma coisa. Da gente, vou dizer, como é que pode esse cara estar vestido desse jeito para dar uma entrevista? Mas, Cláudio, a gente tem que interromper o Jorge para falar de você, pô. Vamos lá. Você vê como o Jorge nos pega, né? A gente fica apaixonado. Ele é o mundo, né? Perde noção de tempo, tudo, sai falando, porque tem várias coisas que a gente pode falar a partir dele, né? Não? Mas falar um pouco do teu trabalho. A gente já falou da última entrevista que nós tivemos. Você estava acabando de lançar o Cachorras, e está aqui o Cachorras. Como é que está o Cachorras? O Cachorras como é que está a vida dele? Porque livro tem vida, né? Depois que é lançado, ele ganha uma vida própria. Às vezes ele até manda em você, diz, vamos ali,
Vamos ali em Brasília que eu quero ser lançado lá. Eu levava cachorros para fazer xixi, hoje é o cachorros que me leva para fazer xixi. Eles começam a mandar na pessoa, é assim mesmo? É assim mesmo. E o cachorro tomou o caminho dele, tem várias... É engraçado, né? À medida em que as pessoas começam... Você começa a ter o retorno, né? Porque muitas vezes você compra um livro e leva 3 meses para ler. Eu tenho recebido muitos retornos, tanto pela internet quanto pessoalmente, pessoas que leram assim. Não, e gente que leu e assim, eu não vou ficar aqui me autoelogiando. Fique. Não, mas não vou dizer. Fique. Mas é um livro assim, que ele tem uma temática. Não, mas a gente está falando autoelogio, mas é isso, cara, é porque esse retorno é importante para o escritor, né? Quando você sente claro. que ele está chegando, você fica alegre, né? Você vê aqui, por exemplo, né? Eu estava falando hoje sobre o Cachorros, a dificuldade que foi chegar a esse título. Porque, a princípio, o livro se chamaria No Mato Sem Cachorro, porque a situação do personagem principal, ele está no mato sem cachorro, e no mato sem cachorro que ele se colocou, né? Então, eu fui ver, aí estava saindo um filme nessa época chamado Mato Sem Cachorro, que era uma comédia romântica. Eu falei, isso não pode, então não pode ser No Mato Sem Cachorro. Aí mudou de título 500 vezes. Se chamou Ai, 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 se chamou... como é? Agora eu não vou lembrar. Até Mais Amor. Teve vários títulos. E eu fazia aquele teste com as pessoas, né? Eu estou escrevendo um romance. Como é o nome? Ai, Ai, Ai. A pessoa, esse não serve. Eu estou escrevendo um romance. Não sei o quê. Qual é o título? Não sei o quê. Aí falava o título, aí não é. E aí eu fui chegando, e aí No Mato Sem Cachorro ficou Cachorras, porque é um personagem assolado pelas cachorras interiores dele, as angústias dele, né? Ele tem muitas cachorras latindo dentro dele, esse é um dos aspectos. Tem outras do lado de fora também latindo para ele direto, né? Mas essa é a situação do personagem. Então acabou virando o núcleo, né? Assim, No Mato Sem Cachorro acabou virando Cachorras. No mês que já estava na gráfica rodando, aí eu abro lá a internet, não sei o quê, abro lá, uma escritora de São Paulo, Ivana Leite, está lançando o livro Cachorros. Aí eu, caramba, graças a Deus, se ela põe o nome de Cachorras, ia lançar um mês antes de mim e eu já não tinha mais como resolver, aí estou eu com o livro Cachorras, em cima do livro Cachorras, né? É uma cachorrada. Ia ser uma cachorrada só. Bom, mas o livro está indo bem, muito bem. Então, longa vida ao livro. E para a gente encerrar, a gente tem que encerrar essa entrevista. Tem que ler alguma coisa lendo aqui, alguma coisa do Jorge. Do Jorge, eu sei né? que você adora ler o Jorge, adora dizer o Jorge. Olha, hoje... Escolha uma coisa para a gente. Na Carreira do Vento. Pode ser na Carreira do Vento. Você conhece Na Carreira do Vento, Conheço, né? vai lá. Esse é um poema que eu gosto muito. Naquela câmara, o cara. Naquela câmara. Fazer em 2 câmeras. De duas, pronto, fica melhor. Mas esse poema eu disse ele muito nos anos 80. É um dos poemas, ele tem muito ritmo para falar. E eu comecei a fazer uma música. Não vou apresentar aqui na Flimar porque não ficou pronta. Mas aliás, já tem 2 músicas que eu fiz em parceria com o Jorge Lima. Uma é Boneca de Pano e a outra é Nordeste. Vou apresentar aqui. Quando esse cismar de cobrar direitos, você autorais lá de cima, de noite, no pé da sua cama. Eu pago. Você já avisou para ele também, não? Ele ele sabe. Sabe. E é engraçado que nenhum dos dois, nem Boneca de Pano, nem Nordeste, eu não mudei uma linha, assim. Aí é que ele gostou mesmo, aí é que ele gostou mesmo. Esse aqui eu estou fazendo. Na Carreira do Vento, vou falar o poema. Lá vem um vento correndo, montado no seu cavalo. Nas asas do seu cavalo vem um mundo de vassalos. Vem a desgraça gemendo, vem a bonança sorrindo. Vem um grito reboando, reboando, reboando. Lá vem um vento correndo, montado no seu cavalo. Nas asas do seu cavalo vem a tristeza do mundo. Vem a camisa molhada de suor dos desgraçados. Vem um grito reboando, reboando, reboando. Lá vem um vento correndo, montado no seu cavalo. Nas asas do seu cavalo vem um mundo amanhecendo, vem outro mundo morrendo. Ligando um mundo a outro mundo, vem um grito, reboando, reboando, reboando. Lá vem um vento correndo, os séculos correndo atrás. Lá vem um grito de Deus e um grito de Satanás. Ligando um grito a outro grito, vem um vento reboando, reboando, reboando. Lá vem o vento reboando com seus cavalos motores voando nos aviões.
Lá vem progresso, poeira, carreira, velocidade. Lá vem nas asas do vento o lamento da saudade, reboando, reboando. Lá vem o vento correndo, montado no seu cavalo. Quem vem agora é um menino, montado no seu carneiro. Parai, ó vento, deixai repousar o cavaleiro. Mas o vento vem danado, reboando, reboando. Eita, que coisa poderosa, hein? Esse foi Clauf dizendo o nosso Jorge de Lima.